Fala galera, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Cabuloso e fazendo aí uma análise, né, do Cruzeiro, dos jogos que o Cruzeiro tem pela frente, se vai conseguir bater de frente com os líderes ali, Flamengo e Botafogo, lembrando que o Cruzeiro tem um jogo a menos e pode chegar a 38 pontos e ficar a 2 pontos do Botafogo. O Flamengo também tem um jogo a menos, pode subir mais ou não também, né? Ou pode perder o jogo para o Inter, porque jogo a menos você não conta ele, né? Não dá para contar como 3 pontos. Há uma possibilidade de somar 3 pontos. Vamos ver como o Cruzeiro vai sobressair nos próximos jogos. Esse mês aqui vai ser um mês decisivo tanto do Campeonato Brasileiro quanto na Sul-Americana para o Cabuloso. Amassa o dedão no like, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral aí pra gente e vamos lá para mais um vídeo. Legal, vamos lá. Nós temos que colocar foco nos desafios imediatos, né? E são situações que estão muito próximas aí da gente vivenciar. Temos o Fortaleza, que é um jogo decisivo, pensando em galgar e se firmar em alguma posição no Campeonato Brasileiro, até porque é um confronto direto. O Fortaleza tem muito mais jogos em casa como mandante do que nós no Campeonato Brasileiro, ou seja, se nós fizermos valer o mando nesse jogo, mesmo sendo em Cariacica, que contamos com o apoio da torcida de lá, e obtivermos êxito, nós começamos de repente a abrir essa perspectiva de lutar por algo a mais no campeonato, mas isso é muito cedo para a gente falar. Na verdade, nós temos que primeiro vencer o desafio da consistência, a consistência de jogo, de competitividade e de resultado, entendendo que nesse momento nós temos a Sul-Americana, temos também um clássico logo em seguida, mas nós não vamos escolher competição, nós vamos buscar entregar o nosso máximo e entregar o resultado sempre no próximo jogo. E essa é a mentalidade que está nos colocando nessa situação nesse momento, e é com essa mentalidade que nós vamos seguir nos jogos seguintes. Tá aí, Fernando Seabra, dá para sonhar com algo mais? Então, real. Só que, assim, no caso, porque ele falava que sonhar com a Mocidade é sonhar com o pé no chão. A Mocidade era bicampeã naquela época. Aqui, o Cruzeiro talvez não seja o sonho tão real como era o Santa... E, aliás, a Mocidade não foi campeã, ela foi vice naquele ano. Talvez não seja um... Campeão foi Estácio de Sá. Talvez não seja um sonho tão real, porque ele olha para cima e vê o Flamengo, e vê o Palmeiras, apesar do momento ruim, mas o Palmeiras é um time que tem lutado por todos os títulos, e vê o Botafogo muito forte. Mas é possível. Mesmo com os reforços contratados recentemente, a gente não pode comparar ainda o elenco do Cruzeiro com esses que estão acima dele. Mas ainda assim, é um time que tem jogado, tem desempenho. E o desempenho passa muito por esse rapaz que a gente está vendo aí na tela, o Fernando Seabra. É uma grata revelação do futebol brasileiro para essa função de treinador, num momento tão difícil, né, que a gente vê tanta dificuldade para treinadores brasileiros. Ele está fazendo um trabalho de alta qualidade no aspecto coletivo. Mesmo antes dos reforços, a gente já viu o Cruzeiro com bons jogos, com atuações assim convincentes contra adversários teoricamente mais fortes. Eu lembro aqui um jogo que ele perdeu para o São Paulo, no Morumbi. São Paulo vivia aquela arrancada ótima do Zubeldia, e ele acabou perdendo porque teve uma expulsão. Né? O lateral esquerdo, né, foi expulso, e o Marlon. Mas até a expulsão, ele controlava o jogo dentro do Morumbi. Estava dando uma amassada no São Paulo. O que é muito difícil de fazer. E ele tem feito isso com regularidade, né? Não à toa, ele conseguiu uma vitória dificílima semana passada contra o Botafogo por 3-0, dentro da casa do Botafogo. Então, é um time que sabe o que quer. Tem um jogador especialíssimo, hoje liderando a corrida aí da bola de ouro, aqui no nosso bola de prata, que é o Matheus Pereira. Tem jogado demais, o fino da bola, e vai ganhando coadjuvantes ali do meio para frente. Então, chegadas aí, por exemplo, do Caio Jorge, do Lautaro Dias, para dar mais força ali na frente. Esse aí que faz o gol, o William, faz um excelente campeonato. Desde o ano passado, muito bem, né? Ano passado, ele e o Marlon vinham muito bem. Esse ano o Marlon caiu, muitas expulsões e tal, não está jogando no mesmo nível. Mas é um Cruzeiro que realmente enche a torcida de esperança, porque tem jogado bem, trata bem a bola,
coletivamente ocupa bem os espaços, sabe abordar cada jogo conforme o jogo está pedindo. São adversários diferentes, são desafios diferentes. E ele faz uma belíssima campanha. Título é um sonho, mas por que não sonhar? Essa questão de título passa sempre muito pelos outros, né? Eu acho que os outros... 5 pontos é muito pouco. É pouco, mas... Quase nada, mas começando o segundo turno, mas não é? tem muito rival, né? É na briga. Tem jogo. Mas tem muito rival. Sim. Tem Flamengo, tem Botafogo, tem o próprio Palmeiras. Então, agora, a condição... Pena para o Cruzeiro que o campeonato não começa agora, né? Porque ele tem motivação extra, por toda a questão administrativa. Reforços que chegaram contribuindo muito. O próprio Cássio foi fundamental na vitória contra o Botafogo. Tem protagonistas, jogadores protagonistas, 2 candidatos à nossa bola de ouro dentro do troféu Bola de Prata são do Cruzeiro. Tem um técnico com ideias, tem ideias de jogo sendo aplicadas em campo. Você disse quem que foi fundamental na vitória contra o Cruzeiro? Você pode Cássio. repetir? Cássio. Mande um abraço para os corintianos, para os quer milhões. Você quer magoar meu Mande um coração, abraço, é isso? por favor, para os milhões ou milhares de corintianos que diziam que o Cássio acabou. Mande, professor. Um abraço a você que dizia que o Cássio acabou. Obrigado, professor. Agora, Continue. mas hoje ele é azul. Ele é O azul. amarelo, porque o uniforme é amarelo. É, Lembrando o grande Raul. O grande Raul Plasma. Ele já jogava, o Cássio já jogava de amarelo, né? Até isso casou. Então é um momento muito bom para o Cruzeiro. E a própria matemática, como você lembrou, não é ruim. Tem jogo a menos, 5 pontos. Tem o confronto direto do retorno contra o próprio Flamengo. Contra o Botafogo ele já gastou. Se fosse um gastou instituto bem. de pesquisa pré-eleições, poderíamos dizer que é um empate técnico aí do Cruzeiro com os outros. E o Cruzeiro é aquele candidato Pontuação, que não é? subiu... Um jogo a menos, 5 pontos? É. Eu acho que o Cruzeiro é candidato também. Respeitando principalmente o trio ali, né? Muita força. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, que tem um Fortaleza muito forte também. O Cruzeiro tem um trunfo que eu acho que ele vai ter um calendário um pouco mais aberto porque não está mais presente na Copa do Brasil. Você tem um confronto com o Boca na Sul-Americana daqui a 2 partidas. E você tem 2 jogos agora fundamentais para esse Cruzeiro do Seabra. Que ele vai receber o Fortaleza, confronto direto. Jogaço, esse fim de semana. E depois é o clássico com o Galo, que o Cruzeiro é mandante. Só corrigindo o amigo, porque eu também penso que é do fim de semana, mas na verdade é segunda-feira. Segunda. Fecha a rodada. Dia 5, né? Eu vi dia 5 aqui rapidamente, falei, é domingo, mas é dia 5. E um outro detalhe, o Cruzeiro, eu estava vendo aqui que é o melhor mandante Sim. do brasileiro, 100% no Mineirão, mas vai receber o Fortaleza em Cariacica. Vai ser em Cariacica. Vamos ver como é que vai ser isso. Mas assim, para você retratar bem um trabalho, né, de primeira prateleira hoje no país coletivo, eu vou pegar o exemplo aqui da nossa bola de prata. Pega destaques constantes da bola de prata. João Marcelo. Tá na disputa, fazendo um brasileiro, coisa séria. Qualidade, seguro, né, consegue ter uma boa saída de jogo. William, um dos melhores jogadores da competição. Disparado o melhor lateral direito. Aí você pode falar de um Barreal crescendo muito. Um jogador que é versátil, pode fazer várias funções pelo lado esquerdo. Meia pela esquerda, ala se for necessário, lateral, ponta. E é um jogador que está cada vez mais adaptado, cada vez mais inserido dentro do trabalho do Fernando Seabra. E o Matheus Pereira, não precisa nem falar. Ele é o craque do Campeonato Brasileiro até agora, tá jogando Já que muito. você está na bola de prata, o Cássio foi o goleiro da bola em julho. Cássio. O Cássio do Cruzeiro na bola de prata está fazendo uma campanha bem diferente do Cássio do Corinthians. E, professor, você pode pensar em jogadores que vão ter mais sequência, terão mais minutagem, os reforços. Matheus Henrique dá um toque de qualidade, dá mais controle para esse meio campo. O Wallace é um jogador que vai ajudar demais, o Cruzeiro vai elevar nível. Lautaro Dias, Caio Jorge. Então, assim, a direção do Cruzeiro entregou material humano. O Cruzeiro é o time que teve o maior salto de qualidade para mim no Campeonato Brasileiro, do ano passado para esse. Por conta da injeção, né, financeira. Mesmo de um turno para outro. E mesmo assim, para não ficar só falando em qualidade técnica, porque aí você se prende muito ao individual, a gente tem que falar do Fernando Seabra. E a gente tem falado constantemente. É um treinador que já com o Autuori na última temporada,
ele ali, né, sendo importante na dobradinha na parte tática. E esse ano, um trabalho autoral dele, as digitais são do Fernando Seabra. Ele melhorou muito o que o Larcamon, né, fazia, era um time que oscilava demais. Hoje o Cruzeiro ele é constante, ele é muito forte dentro de casa, mas fora de casa, mesmo quando não venceu, fez boas partidas. O Eugênio citou o jogo contra o São Paulo. Eu cito o jogo que o Cruzeiro fez também com o Flamengo no Maracanã, que jogou muito bem. Então, assim, é um time que tem aproximação, consegue envolver, consegue se impor, mesmo quando não tem a posse de bola, ele tem jogada muito bem treinada e executada, quando precisa de um jogo de velocidade no contra-ataque, sabe explorar bem os seus laterais, sabe acomodar bem o talento do Matheus Pereira para ele ser esse 10 e para chegar na frente. Né? Já citei aqui do Barrial. Eu vou te falar, eu não gosto de empolgar. Às vezes eu dou uma emocionada, não vou negar não, mas assim... Pode empolgar, emocione. Você não gosta, mas Mostre se a empolga. emoção nas palavras. Não, da nova geração de técnicos do Brasil, quem mais me empolga é o Fernando Seabra hoje. Esse é um cara que... Eu acho que o mercado dos técnicos Rogério brasileiros... Ceni, não? O Rogério Ceni acho que já considero que está em outro nível, né? Assim, é um cara mais... Já passou por Flamengo, Fortaleza. Então é um cara que está mais maduro. Mas assim, técnicos que surgiram há pouco tempo. É pra gente olhar com muito carinho tudo que o Fernando Seabra está fazendo no Cruzeiro, porque ele já era um nome importante, trabalho de base. E assim, não é fácil não. Ele está trabalhando num gigante com pressão, e é pressão de mandatário, e é grana que traz expectativa, e jogadores com mais peso, e a gente vê um time organizado. O Cruzeiro hoje tem... Uma coisa que me chamou a atenção, além de todos os detalhes que vocês já colocaram, quando você estava falando e a gente estava rodando imagens ali, além de qualidade, de bons jogadores, reforço, bom trabalho até agora do Seabra, muita gente com mentalidade vencedora que chegou ao Cruzeiro, eu vou citar, até fora do campo. O Alexandre Matos está acostumado a vencer. Nem sempre vence. O Edu Dracena, que é diretor, Sim. a carreira inteira, em vários times, acostumado. Cássio. O Cássio, passou momentos difíceis, cansou de ganhar. E quando não ganha, é aquele cara que fica pé da vida. O próprio Matheus e o Wallace, no início do Grêmio, também de conquistas. O Lautaro Dias, no Independente Del O Valle. Wallace foi campeão olímpico, né? Hã? Na seleção brasileira. Quem? O Wallace. Sim. O William também. Foi campeão no Grêmio. O William também, não estava em 2016. O William também estava na seleção. Também. Então é muita gente. Não quer dizer que, por causa disso o Cruzeiro não. É um conjunto de fatores, mas eu vejo com importância. Muita gente com mentalidade que se não ganhar, sabe? E além O disso... Cruzeiro já tem isso pelo tamanho, pelo peso da camisa, mas além da qualidade, além do trabalho, além de tudo, muita gente dentro e fora de campo com sede, com fome de ganhar. E eu acho Não que... sei se eu estou exagerando também, se eu estou acho. emocionado. Não acho que está exagerando, porque é muito importante isso para o ambiente, porque o Cruzeiro ele vinha de uma situação muito complicada, foi um crime que fizeram com o Cruzeiro, na administração, tudo que sofreu na Série B. Né? Quando você fala de Cruzeiro, você fala de um time que está acostumado a taça grande, a brigar na parte de cima da tabela. E eu acho que essa injeção de mentalidade foi importante, e o próprio Seabra, mesmo sendo inexperiente para alguns, ele tem também um estilo de jogo arrojado, fora de casa não tem essa de ficar só fechar a casinha não, vai jogar também. Esse é o estilo do Cruzeiro. Bom, rapaziada, é isso aí, galera. Dia de jogo, dia 5, Cruzeiro e Fortaleza, jogo em casa, o Cabuloso podendo reduzir ou diminuir aí a vantagem dos líderes, tendo em vista que Flamengo, Botafogo e Palmeiras tem jogo de Copa do Brasil para fazer. O São Paulo, que vai jogar contra o Flamengo, também vai jogar, eu acho, com o time reserva, né? Vamos dar uma olhada aqui. Dia 3, quem joga dia 3? Flamengo joga amanhã. O Cruzeiro não joga. Peraí, Cruzeiro, dia 4. Deixa eu ver se o Cruzeiro joga no dia 4. Não, o Cruzeiro só vai jogar segunda, dia 5, né? Isso, Cruzeiro e Fortaleza, dia 5. Sábado, São Paulo e Flamengo. São Paulo também tem Copa do Brasil, também ganhou o 2-0. Jogando Morumbi, né? Eu acho que as duas equipes irão poupar, Botafogo também irá poupar. Botafogo principalmente, né? Porque o Botafogo
não venceu o Bahia jogando em casa. Vamos ver aqui o Palmeiras. Palmeiras vai enfrentar o Internacional. Esse é que vai poupar mesmo, né? Palmeiras podendo descer mais ainda na tabela de classificação. E o Cruzeiro cabulosão pode chegar, hein, galera? Dá para o Cruzeiro chegar e chegar com muita gana, com muita força ali no pelotão ali, hein? Na verdade, ele tá bem encostadinho no pelotão, né? Ele vai enfrentar justamente o Fortaleza, confronto diretíssimo, né? Se vence o Fortaleza, vai a 38. Provavelmente o Palmeiras vai com mais reserva dos reservas possível para enfrentar o Inter, pelo menos é um achismo meu, né? Acho que o Palmeiras não vai entregar os pontos, mesmo sabendo que é muito difícil para ele vencer o Flamengo por mais de 2 gols de diferença. Vamos dar uma olhada aqui se o Flamengo perdeu alguma por 2 gols de diferença. Perdeu, né? Perdeu o Botafogo, 2-0. Só uma derrota por 2-0 para o Botafogo. Vai ser difícil para o Palmeiras, hein? Vai ser difícil para o Palmeiras eliminar o Flamengo. Cruzeiro podendo assumir a liderança ou até a vice-liderança, dependendo do que acontecer na rodada, né? Ele vai a 38 pontos. Se o Flamengo não ganha e o Cruzeiro ganha seu jogo a menos, ele iria a 41. Eu acho, pessoal, que os 3 primeiros colocados ali não vão ganhar seus jogos, hein? Na minha opinião, os 3 primeiros colocados vão ou perder ou vão empatar, né? E aí a chance tá no colo do Cabuloso, que vai jogar com o seu time titular descansado, né? Tem grande chance de ficar coladinho ali e quem sabe assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e pensar em ser campeão, né? Torcer, o que o Cruzeiro teria que torcer hoje? Para o Flamengo passar o Palmeiras e para o Botafogo também passar. Por quê? Porque aí eles vão ter mais jogos de Copa do Brasil, vão ter que poupar mais jogos e abrir assim uma chance aí o Cruzeiro assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Óbvio que vai ter briga até o final, mas é uma chance de título e depois de muitos anos aí, né? Depois de tudo que aconteceu com o Cruzeiro, ganhar o Campeonato Brasileiro, rapaz, seria algo gigantesco.